Olá, falamos diretamente do estúdio do canal profissional da Rede São Paulo Saudável para este programa, o Roda de Conversa, que tratará então sobre o tema Direitos Sexuais e Reprodutivos e o enfrentamento à violência contra as mulheres. Eu sou Laura Santucci, neste momento vou fazer a apresentação deste programa. Como nós estamos ao vivo, eu convido você a participar mandando suas dúvidas, suas questões para o nosso e-mail, canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br ou nos telefonar no 3044 2975. Você também pode nos acompanhar na nossa página das redes sociais, tanto da Escola Municipal de Saúde como da Rede São Paulo Saudável, e mandar também as suas questões. Bom, este programa, então, essa roda de conversa, ela visa ser um disparador do amplo processo de educação permanente que estamos construindo, conjuntamente com a área técnica da saúde da mulher, da Secretaria Municipal da Saúde e da Secretaria Municipal da Política das Mulheres. E, neste momento, nós estamos aqui com Sônia Coelho Gomes, assistente social da ONG Sempre Viva Organização Feminista, e Nalu Faria, psicóloga, especialista em sexualidade e coordenadora da ONG SOF. Super obrigada por vocês terem aceito o nosso convite de estar aqui presente. E eu passo então para uma saudação inicial. Começamos com você, Sônia. Boa tarde a todas e a todos. Esperamos que esse programa seja muito importante para a população que está principalmente usuárias de saúde nas unidades básicas. Nalu? Bom, boa tarde também. A gente quer, em primeiro lugar, agradecer o convite e parabenizar a iniciativa. Nós consideramos que ela é de extrema importância justamente para a gente avançar nessa questão dos direitos e da igualdade entre homens e mulheres. Sônia e Nalu, eu queria contar um pouquinho da histórico, como é que a gente chegou até aqui, né? Já desde 2012, né, Ana? A gente vem discutindo com a Secretaria a implantação de um amplo processo de educação permanente para a nossa Secretaria, né? E, desde então, a gente vem concebendo esse processo de educação permanente que visa trabalhar todas essas questões. E a primeira grande ação, que seria o grande disparador desse processo que nós vamos vivenciar daqui para frente, seria este programa que está chegando a todas as nossas unidades, as nossas 1000 unidades que têm TVs e podem acompanhar essas questões. Por isso a importância da participação de todos aqui. Por isso que eu convido você que está nos assistindo a mandar suas perguntas. Nesse primeiro bloco, a gente vai falar, né, vocês vão debater aqui, sobre as relações de gênero e os impactos sobre os direitos sexuais e reprodutivos. Então, a primeira pergunta, doutora Sônia, vai para você, que você possa nos contar, então, as perspectivas da saúde integral das mulheres, né, numa condição histórica, né? Como é que você pode nos contar tudo isso? Eu acho que nós temos que lembrar, né, que a saúde da mulher e as políticas para as mulheres sempre foi pauta do movimento de mulheres, e a saúde da mulher foi uma agenda ainda é uma agenda muito importante, mas ela foi uma agenda fundamental nos anos 60, nos anos 70 e 80. Né? Nos anos 60 e 70, quando a gente olhava, né, o sistema de saúde, o programa prioritário, né, do sistema de saúde era o programa materno-infantil, ou seja, né, a atenção à saúde da mulher era voltada para esse período, né, da gravidez, do parto, né, do puerpério. Então, a atenção prioritária era para a criança, né? A preocupação central, né, era a criança, era a mulher grávida. Né? E o movimento feminista que se organizava aqui no Brasil, que se reorganizava no Brasil nos anos 60, nos anos 70, trazendo essa questão da saúde da mulher como um aspecto, né, fundamental, e fazendo toda essa discussão, né, também de como as desigualdades, né, de gênero na nossa sociedade, elas também afetam, né, na nossa forma de adoecer, na nossa forma, né, de morrer, de viver e de produzir saúde. Né? O movimento feminista, ele foi fazendo, né, essa discussão da saúde da mulher
e muito na prática, né, com grupos de reflexão, discutindo com as mulheres. No período dos anos 70, dos anos 80, né, o movimento feminista nesses grupos discutia muito o conhecimento do corpo, o que era o corpo da mulher, né, a relação, né, do poder médico entre a usuária e o serviço de saúde e o médico, e começou a discutir essa ideia de que você, né, precisa ter uma atenção integral para as mulheres. Não basta ver a mulher, né, nesse momento da gravidez, você tem que olhar a mulher, né, em todas as fases da sua vida, seja pensar a questão, né, da adolescência, do período fértil, mas também, né, a mulher adulta, a mulher trabalhadora, no climatério, na menopausa, olhar, né, em todas as fases da vida. E o movimento feminista, ele discute, aprofunda esse tema e propõe ao Ministério de Saúde, junto com o Ministério de Saúde, né, discute a proposição de um programa, né, que é o PAISME, né, o Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher. E é importante a gente lembrar, né, que nesse período também, né, tinha o movimento sanitário, você tinha os movimentos populares de saúde, que também interagia, que também, né, discutia, que também propunha, né, o SUS, o Sistema Único de Saúde. Então, por exemplo, princípios como a integralidade, em que as mulheres discutiam e propunham nesse programa, né, esses princípios também, eles vão ser norteadores, né, lá na frente, né, do SUS, né, quando né, se elabora e se formula o SUS. Então, as mulheres, né, o movimento de mulheres, ele tem uma contribuição, né, fundamental, né, para pensar esse programa de atenção integral à saúde da mulher, que aí é um programa voltado, né, para ações educativas, né, para ações educativas, né, e não só assistenciais, né, e não só curativas. Então, esses são elementos fundamentais, né, desse programa. E com o tempo, né, o movimento de mulheres discutindo, né, vai ampliando essas especificidades. Seja toda a reflexão que foi fazendo, né, também nos anos 80, das mulheres lésbicas, né, das mulheres negras, né, de como é importante, né, você olhar, né, esses aspectos, né, no caso das mulheres negras, como o racismo, né, ele também influencia, né, na forma, né, de adoecer, de morrer e de viver, né, ou seja, de como a opressão, né, a opressão de raça, a opressão de classe, né, a opressão das mulheres, ele afeta a nossa saúde. E com o tempo também, né, acho que teve outro marco, que foi em 2004, porque esse programa ele foi lançado, né, em 83, né, depois em 2004 teve a proposta, né, do Ministério de Saúde, em conversa com os movimentos, né, e uma avaliação no Brasil de propor uma política nacional, né, deixa de ser programa e passa a ser uma política nacional, né, de atenção integral à saúde da mulher, que daqui um pouco a gente pode conversar mais. Vamos falar né, mais sobre isso. Porque como é que isso se dá na prática, como é implementado, como chega no município ou não, isso é uma outra história, né? Todos os problemas de implementação que nós temos no Brasil de uma atenção integral à saúde da mulher. Agora, Ana Lu, tem uma questão importante para a gente discutir, e que você vai apresentar, que é a construção do masculino e do feminino na nossa sociedade, para entender do que nós estamos falando quando a gente fala de direitos sexuais e reprodutivos. Então, eu queria que você comentasse um pouco disso, contasse um pouco como é que isso vem, ao longo do tempo, sendo apresentado para a nossa sociedade. Eu acho que a Sônia, quando estava apresentando o programa Saúde da Mulher, ela já foi colocando alguns elementos que dá uma ponte para a gente começar a conversar sobre isso, quando ela se refere à questão da desigualdade de gênero, do racismo, da sexualidade, que é justamente que a nossa sociedade está organizada a partir de relações sociais, que são relações antagônicas e de poder, né, estabelecida a partir dos grupos sociais. E no caso dos homens e das mulheres, tem o que nós chamamos das relações sociais de gênero, tem algumas correntes que falam mais de relações sociais de sexo ou de patriarcado, mas que vem justamente falar de que na nossa sociedade
homens e mulheres não partem do mesmo ponto, que há uma relação social específica onde os homens têm poder sobre as mulheres. E na contemporaneidade, desde a sociedade moderna, teve justamente um fortalecimento dessa construção, dessa ideia de homens vinculados ao masculino, de mulheres vinculadas ao feminino, e isso como parte de toda uma construção da divisão sexual do trabalho, das práticas sociais, do que se considera lugar de homem e lugar de mulher. Claro que, então, vem essa ideia do masculino associado aos homens como parte do mundo público, do direito, da igualdade, da política, e as mulheres como as femininas, como parte da fragilidade, os homens como parte dos fortes, né? Da intimidade, do doméstico, da família. E, ao mesmo tempo, se busca fundir no mesmo processo o que a gente chama de gênero e de sexualidade. O que a gente quer dizer com isso? Ou seja, que homens e mulheres vivam sua sexualidade de acordo com o gênero. E nisso é sustentado muito por um processo que nós chamamos de naturalização. A ideologia dominante faz parecer que homens e mulheres são assim por uma questão de essência, uma questão da natureza, da mesma forma a sexualidade. Então, se a gente não trabalha e não olha para esse elemento como uma construção social e, além do mais, constrói uma crítica do que é a imposição dessa visão binária de homens como masculinos, mulheres como femininas, sexualidade masculina como viril, sexualidade feminina como passiva, se a gente absorve isso como uma questão natural, vai estar nos impedindo justamente de olhar a realidade tal como ela é e, inclusive, de perceber que as práticas sexuais e também a questão reprodutiva vai muito mais além de uma questão de uma natureza biológica e que tem esse elemento histórico e social. Agora, Ana Lu, quais são os principais direitos sexuais, né? E reprodutivos? Lembrando que a gente está indo para uma rede de profissionais que estão nos assistindo, então acho que é bom você detalhar. Nessa questão também, a origem do debate sobre direitos sexuais e reprodutivos está justamente na emergência do movimento feminista, que a gente chama da segunda onda, que começa nos anos 60, e num primeiro momento tinha toda uma articulação, inclusive, em torno do tema do direito ao aborto. E a questão do direito ao aborto como algo essencial, inclusive para as mulheres separarem reprodução de sexualidade. E da ideia também de defesa do direito das mulheres à sexualidade. E num processo do movimento de articulação internacional, começa a se discutir que as mulheres tínhamos que ter garantidos não só o direito de não ter filhos, mas o direito de ter ou não ter. E daí surge, justamente com a ideia de vincular no campo da regulação dos direitos, a ideia de direitos reprodutivos, num primeiro momento, como o direito de ter ou não ter filhos. Para o direito de ter, implicava muitos outros direitos, que é o direito à autonomia econômica, o direito à creche, à educação, à saúde, à moradia, ao saneamento básico e assim por diante. E o direito de não ter tanto a questão da anticoncepção como do direito ao aborto. E num outro momento, dentro dessa própria construção do movimento, e com um questionamento do que era a norma sexual dominante, a imposição da heterossexualidade e da heteronormatividade, se amplia para uma ideia de direitos sexuais e reprodutivos, para também incorporar o tema da diversidade em relação às práticas da sexualidade. E não só a sexualidade heterossexual, mas a sexualidade lésbica e assim por diante. Então, Sônia, frente a tudo isso, como é que a gente pensa na implantação da saúde integral da mulher, né? Como é que ela, na prática, de fato, a gente pode fazer com que ela aconteça frente a tudo isso que vocês estão retratando, historicamente, chegando até a questão dos direitos sexuais? Eu acho que isso, eminentemente, é uma decisão política de governo, do Ministério da Saúde, que tem que propor, propor a política no âmbito do SUS, e propor, porque nós temos, como eu falei, tem uma política nacional, com várias diretrizes, e que muitas vezes essas diretrizes não se traduz em política real
na vida das mulheres lá na unidade básica de saúde, lá onde ela está sendo atendida. Então, a gente precisa, primeiro, dar prioridade, né, que a saúde da mulher, ela possa ser, essa política possa ser uma prioridade no serviço, né, e que o serviço possa também escutar as mulheres, né, daquela região, daquele território, para também conseguir, né, olhar essa realidade das mulheres a partir do que nós estamos falando também, das desigualdades, né, que as mulheres vivem na sociedade, e como você trabalhar a questão da saúde. Você pega, por exemplo, uma região, vamos supor, do centro de São Paulo, né, onde você tem mulheres prostitutas, onde você tem mulheres em ocupações, onde você tem moradoras de rua. Então, como é que você pensa, né, a saúde da mulher? Você tem que pensar, né, a partir também, né, dessa realidade que as mulheres vivem, né, e considerando todos os aspectos, né? Hoje a gente tem falado muito da importância de trabalhar a questão também da saúde mental, né, das mulheres, considerar as questões da violência que as mulheres sofrem, as questões das mulheres trabalhadoras, né, das doenças ocupacionais. Então, a gente olhar essa realidade e poder implementar. E trabalhar fundamentalmente com os aspectos também preventivos, com o grupo. Acho que a gente tem perdido, né, cada vez mais essa noção do trabalho grupal, seja na questão da saúde reprodutiva, na discussão da sexualidade, que isso, né, se trabalhava muito, e de tantas outras coisas que você pode trabalhar de forma, né, grupalizada, que isso pressupõe que as mulheres, né, se conhecem, que uma pode conhecer, né, o corpo da outra, a realidade, interagir juntas e participar também, né, naquele espaço, né, da unidade de saúde. Então, tem que ter, né, tem que ter isso, tem que ter a política colocada, levar em consideração a realidade, a participação política das mulheres. Você fala numa questão muito importante, Sônia. Você sabe que a gente está fazendo um amplo processo de educação permanente também da atenção básica, né? Entendendo que a atenção básica, como ordenadora do cuidado, ela deve, então, trazer toda a realidade local, né? A questão da territorialização. E a gente recentemente esteve em Cidade Tiradentes e lá a gente falava da questão da população de rua, e lá ela falava, aqui não é população de rua, né? Aqui é a população da mata, né? É uma outra realidade. Então é isso, é como é que eu, a partir das diretrizes que nós temos, no caso da saúde da mulher, eu posso implementar em diversas regiões a partir daquela realidade local. E outro ponto que você aborda é a questão da sexualidade, que aí eu queria que a Ana Lu falasse um pouquinho, né? Qual é a tua sugestão para que a gente possa trabalhar com os nossos profissionais a questão da sexualidade e também a questão do corpo da mulher, né? Como é que isso se traduz, como é que a gente deve conduzir essa discussão junto aos profissionais da saúde? Então, eu acho que a Sônia já tocou num elemento que nós consideramos fundamental, que é essa abordagem, primeiro a partir da experiência das mulheres, a partir das dúvidas, das suas dúvidas, dos seus conhecimentos. E claro que não é exclusivo, mas a metodologia de trabalho grupal é extremamente importante, né? E a gente sempre acha, muitas vezes, que hoje tem algumas questões que estão superadas, que as pessoas, que já se circula muitas informações sobre o corpo, né? Que a gente já não precisa de tantas informações como antes. Mas nós percebemos outra coisa também, as informações que circulam muitas vezes são informações de um corpo fragmentado, e muitas vezes, mais do que a informação, as pessoas têm necessidade de refletir sobre a sua própria experiência, sobre a sua subjetividade, sobre como vive as cobranças, né? Então, eu acho que um primeiro elemento que a gente tem que pensar, se nós tratamos a sexualidade como uma questão política, e isso vem, inclusive, do que nós estávamos falando inicialmente, da ideia de direitos sexuais e reprodutivos, que tem a ver com politizar o que é vivido no privado e pensar
as demandas que a gente tem, porque também a vivência da sexualidade vai ter a ver com a anticoncepção, vai ter a ver com as DSTs, tem relação com muitos elementos, que é importante que isso não seja considerado questões só do âmbito privado e do âmbito individual como um problema de cada mulher, né? Essa questão que a Sônia já abordou, da determinação social, histórica, que leva em conta as várias dimensões da vida da pessoa, inclusive a questão subjetiva e psicológica, né? Na questão da autoestima, na questão do próprio reconhecimento. Então, eu acho que essa abordagem, essa percepção das mulheres como sujeitos e como são elas, que somos nós mulheres, que vamos transformar nossas próprias vidas, tem que ser um tema, tem que ser um eixo da diretriz de saúde, de como os profissionais de saúde abordam. Bom, as primeiras perguntas estão aqui. Nós hoje estamos com uma plateia representada por todas as nossas coordenadorias regionais, pela Secretaria Municipal da Saúde, pela Secretaria Municipal da Política das Mulheres, enfim. E eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta a fazer neste bloco. E que nós já temos também algumas perguntas que já vieram aqui da nossa rede. Então, eu vou começar enquanto o pessoal se anima aqui na plateia. Vamos lá. Então, uma das questões que justamente foi com referência à cidade de Tiradentes, né? Por que é tão difícil uma mulher conseguir realizar uma laqueadura na região da cidade de Tiradentes, né? Então, ó, já começa... não foi o caso que eu contei da cidade de Tiradentes, né? Esse aqui é outra situação. Mas vamos lá. Eu acho que, bom, primeiro que a questão, né, da saúde reprodutiva, do acesso a métodos contraceptivos, ainda na nossa sociedade tem muita dificuldade de determinados profissionais ou serviços, né, aceitar isso como um direito, né, que é um direito das mulheres. Na cidade de Tiradentes, eu imagino que na cidade de Tiradentes você tem unidades que quem está na gestão são OS vinculada à igreja. Então, a igreja, muitas vezes essas OS, elas vão, né, para a gestão do serviço público, levando os seus princípios para dentro do serviço, o que não deveria ocorrer, porque ela está trabalhando com verba pública, né, do SUS, portanto, o que deve prevalecer são os princípios e diretrizes do SUS. Né? Se as mulheres têm direito à laqueadura, elas devem, né, o serviço deve propiciar. Se elas têm direito a um contraceptivo de emergência, a unidade deve propiciar. E a gente sabe que hoje no Brasil, o Ministério da Saúde, ele compra métodos contraceptivos para todas as mulheres. A gente sabe que a laqueadura, hoje por lei, é um direito. Eu posso contar uma história, inclusive, de uma mulher nessa região. A gente fazendo oficina lá, não foi agora, já faz um tempo, a mulher buscou a laqueadura, porque ela não queria ter mais filhos, ela já estava com 3 filhos, ela foi no Hospital Santa Marcelina, e falaram para ela que para ela fazer a laqueadura, ela deveria engravidar, ter mais um filho. Ela chegou nessa oficina grávida. Então, você imagina, isso é uma violação dos direitos, né, dessa mulher, porque ela poderia fazer, sim, a laqueadura, tinha direito de fazer a laqueadura sem necessariamente ter uma nova gravidez. Dá para a gente imaginar o que significa uma pessoa ter um filho só porque queria para fazer uma laqueadura? Então, isso, inclusive, é contra a lei que está... Não, contra os nossos princípios, né? O que a gente está colocando e a própria política que está colocada. Então... faltou informação para essa mulher. Ela foi lesada nos direitos numa unidade de saúde, que deveria acolher e dar toda a informação. Nós temos uma pergunta da plateia. Quem é que vai fazer? Olá, você é a? Eu sou a Esther, eu sou da UBS. Bem-vinda. Obrigada. Eu sou assistente social da UBS Vila Aricanduva. A minha pergunta, ela é isso também, sobre a laqueadura, o direito da mulher, já que estamos falando sobre direito reprodutivo. Chega para a gente, as mulheres, a informação que ela só pode fazer a laqueadura com 4 cesáreas na hora do parto.
E isso eu acho um absurdo. Eu falo, não pode, isso não é real. 4 cesáreas para fazer uma laqueadura na hora do parto. E eu falei assim, eu tenho que fazer essa pergunta, porque eu não creio que isso seja realmente verdade. E, ao mesmo tempo, aquela mulher que ela quer um filho apenas, como casal. Ela fala, eu só quero ter um filho. Eu não posso fazer a laqueadura. É um direito dela. Então, a minha pergunta é essa. Não, a laqueadura é um direito dela pela lei acima de 25 anos. 21. Ela de 25? 21. 21? 25? 21. 21, sim. Ou tendo 2 filhos, né? Ou tendo 2 filhos. Tá. E hoje, depois, acho que o doutor Cristiano, que vai participar, doutor Cristiano vai falar pode já falar com a gente. de uma nova forma de laqueadura hoje, que é outro método novo pela vagina que se faz. Hoje tem outras formas, inclusive, de fazer laqueadura. E não necessariamente tem que ser no parto. Mais alguma questão? Tem? Sim? Obrigada. Tá sim. Meu nome é Levanta, por favor. Carmela Romano. Eu sou da Supervisão Sudeste. Eu estou chegando agora na parte de supervisão, na parte da administração direta. Eu tenho visitado algumas unidades e tenho visto algumas resistências, principalmente na parte hospitalar. O pessoal tem reclamado que eles fazem todo o programa, todo o processo de laqueadura. A partir do momento que ele chega no hospital, os médicos do serviço, eles impõem algumas questões que, obviamente, não estão exatamente na lei, mas é uma questão emocional dele, é uma questão do ponto de vista dele, entendeu? Então, assim, isso coloca, né, todo mundo que trabalha nas unidades básicas numa situação complicada, porque eles fazem todo o programa, a pessoa chega no serviço para fazer a laqueadura, que é a vontade dela, e o médico não faz por uma questão emocional, então ele não usa a parte racional. Às vezes nós temos, por exemplo, uma jovem de 25 anos, com 2, 3 filhos, 4 filhos, às vezes até mais, mas usa drogas, é moradora de rua, tem uma série de fatores sociais, algum problema mental, de repente, ou mesmo não, né, não precisaria ter isso, e o médico fala, você é muito nova para fazer a laqueadura e eu não vou fazer a sua laqueadura. E ele não faz a laqueadura, né? E outra questão que eles também comentam muito é o tempo pós-parto para se fazer essa laqueadura. Alguns médicos mandam elas voltarem 6 meses depois do parto. Nesse meio tempo, elas já engravidam novamente, entendeu? Por falta de conhecimento, por falta de orientação. E colocam também todo um serviço de programa, né, para a esterilização voluntária, totalmente a perder. Então, a minha pergunta é, existe alguma coisa que a secretaria, né, esteja vendo no sentido de mudar essa mentalidade emocional da parte médica e passar por mais para uma mentalidade racional, tentando, assim, focar na lei e fazer com que todos os médicos façam a laqueadura e não deixe para um grupo de 2, 3 médicos que ficam incumbidos disso, porque a partir do momento que esse médico não se encontra no serviço, a paciente também acaba perdendo todo o programa. Na tua pergunta, eu queria convidar, então, tem uma questão importante que também veio das nossas regiões, que refere-se à questão da discussão que nós temos que fazer, um amplo debate para as nossas unidades básicas de saúde sobre essa temática. Então, eu acho que é importante, né, que a gente possa cada vez mais chegar na unidade, mas constituir de fato uma rede de serviços para a saúde integral da mulher, né? Nós vamos dividir, como eu disse na inicial, serão 3 blocos, né? Neste primeiro bloco nós estamos abordando essas questões e daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós vamos estar aqui com o Dr. Cristiano, que é do Hospital Cachoeirinha, e a gente vai poder aprofundar essa temática nesse segundo bloco. Então, você aguarda só um pouquinho, a gente já te responde, tá bom? E também depois nós estamos com a Adalberto aqui, que é da Secretaria Municipal da Saúde, e também vai poder nos ajudar com respondendo a sua questão, tá bom? Bom, infelizmente o nosso primeiro bloco já encerrou. Eu queria muito agradecer, Sônia e Nalu, a presença de vocês aqui.
queria que vocês ficassem, permanecessem aqui durante todo o programa, para que a gente possa, ao final, caso venham mais algumas questões, vocês também possam nos ajudar a responder, tá bom? Super obrigada. Obrigada. E você não desligue, nós estamos aqui aguardando as suas perguntas, suas dúvidas, para o nosso segundo bloco, que começa já já.